Aliás, acho que dá para eu dar esse teaser, como a gente diz aqui, nessa provocada aqui. Eu quero chamar a atenção para isso. Reparem sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional e achar que podem tudo vai ser a ruína do Alexandre de Moraes. Esse vai ser o nosso gatilho e aguardem. Eu não vou... Tudo que eu falo é o que eu sei que vai acontecer. Eu não falo coisa de tic-tac, etc, etc. E nem estou falando isso porque não depende de mim, única e exclusivamente. Mas prestem atenção, ouçam... Eu travei? Não. Ouçam o noticiário das próximas horas, ou dias, em tese horas, sobre como o desconhecimento do funcionamento do direito internacional vai ser o calcanhar de Aquiles do Alexandre. E especificamente sobre esse ponto, sobre a retirada de patrimônio dele dos Estados Unidos, meu Deus do céu, não adianta nada! Deixa de ser burro! Não tem nada que você possa fazer. Vou entrar no meu modo professoral, tá? Eu acho que não tem ninguém no Brasil que já tenha estudado mais esse assunto do que eu. Porque é algo no que eu estou trabalhando há bastante tempo. Isso que se chama de sanção, né? Sanção, o nome é sanção OFAC, OFAC Sanctions. OFAC significa Office of Foreign Assessments Control. É o órgão dos Estados Unidos que gerencia ativos no exterior. Quando eles te dão, te colocam numa lista chamada SDN List, lista SDN, Specially Designated Nationals, ou também tem o nome de Blocked Persons List. Tá? Quando alguém entra nessa lista do OFAC, desse Office of Foreign Assets Control, quando alguém entra na lista de SDN, não é só nos Estados Unidos que a vida financeira dessa pessoa acaba, queridos. É no mundo inteiro. O sujeito tem que ser muito burro para achar que basta se retirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e pronto, problema resolvido. Não funciona assim. O sistema financeiro internacional, queridão, funciona todo em torno do dólar. E os bancos todos têm que ter conexão com o dólar, com o sistema financeiro internacional. Então, quando você entra na lista de Blocked Persons, na lista de SDN, qualquer instituição que continue fazendo negócio com alguém sancionado passa a estar sujeita ao que se chama de Secondary Sanctions, sanções secundárias. O que basicamente significa que, você está expulso do mercado financeiro americano. Sabe qual é o banco no Brasil ou em Botsuana que quer correr esse risco? Nenhum. Então, o que é o resultado? Mesmo que a pessoa tenha conta no Brasil, na Europa, na Suíça ou qualquer outro lugar, os bancos simplesmente viram e falam assim: beijo, querido, tchau. E os bancos brasileiros seguem as sanções. Porque se um banco no Brasil tiver qualquer ligação com o sistema financeiro americano, e todos têm, ele bloqueia a conta do sancionado para não correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. E aí também não adianta querer mandar. Transação internacional também não é possível. Mesmo que a conta dele continue aberta num banco menor, na Suíça, etc., na BVI, numa BVI, na Ilhasman, do cacete, um paraíso fiscalzinho com um banquinho de merda, não adianta, porque ele não consegue fazer transferência para o exterior, porque o sistema SWIFT depende dos Estados Unidos. E isso, meu amigo, eu digo o seguinte: é melhor você contrair ebola do que você entrar na lista do SDN. Você sofreu o que se chama de OFAC Sanctions. Porque qualquer empresa e parceiro fogem de você. Nenhuma empresa pode querer fazer o mínimo de negócio com você e com o escritório da Viviane. Vale para a família também. Não adianta transferir todo o patrimônio para a mulher. O que por si só é uma cagada, né? Mas não adianta. Porque fazer negócios com a esposa de alguém que está numa OFAC list, big no no compliance dos bancos. Você que faz, sabe essa coisa de extorquir empresa, de ligar para a empresa e falar assim: poxa, você está com uma ação no STF, seria bom você me contratar para fazer um parecer. Um dia isso virá à tona. Acabou. Game over. Você é radioativo, mais radioativo que o reator de Chernobyl. Então todo mundo no mercado financeiro corta os laços com você imediatamente. Mas Paulo, de onde você está inventando essas coisas? Querido, presta atenção no noticiário. Vejam o que aconteceu com o Karim Khan, o promotor do Tribunal Penal Internacional. Depois que ele entrou na SN List por ordem do Trump na semana passada, todos os bancos do mundo fecharam as portas para ele. E aí você faz a conexão. E você vê que a razão
para a ordem executiva do Trump contra o cara do Tribunal Penal Internacional pode ser idêntica a uma ordem emitida contra o Alexandre. Dá para copiar e colar a decisão. Eu vou explicar mais sobre isso em breve. A gente vai ver mais sobre isso em breve. Mas, em resumo, violação de direitos humanos é motivo para você entrar na lista OFAC. Utilizar as cortes de um país exterior para evitar o devido processo legal americano é exatamente o motivo pelo qual o cara do Tribunal Penal Internacional, esse Khan, sofreu a sanção. E é exatamente nisso que eu tenho trabalhado todos os dias da minha vida. Todos os dias. A gente ainda não chegou lá. Eu tô avisando que a gente ainda não chegou lá. Mas eu tô otimista pra caramba. E a cada ordem de censura, a cada denúncia aloprada, o Alexandre me ajuda. Na prática, quando vier a sanção OFAC, o cara vira um pária, sem conta bancária, sem acesso ao sistema global, bloqueio mundial. Não tem nada que a caneta dele possa fazer. Eu deixo claro, a gente ainda não chegou nesse momento de atingir esse objetivo contra o Alexandre, mas esse é o objetivo. O objetivo é tornar o Alexandre um leproso, um radioativo dentro do Brasil. Qualquer um que se associar a ele também vai ser punido. E muito mais coisa vai surgir no meio do caminho, mas esse certamente é um dos objetivos finais. Que ele sofra sanções OFAC. Mas e os vistos? Claro, os vistos também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um tiro de 12, a outra é uma bomba atômica. Eu digo para vocês, eu sou só um pobre jornalista. Mas se eu conseguir fazer o que eu estou tentando fazer, nada mais no Brasil vai importar. E por que é fácil? Por que não vou dizer que é fácil, mas por que é possível? Não é difícil eu dizer que essas coisas são possíveis. Ora, eu já disse a vocês, o Alexandre está surfando em uma onda, estava surfando em uma onda, essa onda se dissipou. Acabou o apoio de Joe Biden, acabou o dinheiro da USAID para financiar a censura no Brasil. Acabou esse negócio de tirar a empresa americana do Brasil na base da porrada, como fizeram com o X, de tomar ativos de empresa. Decisão via postar decisão X. Acabou isso sem repercussão. Acabou essa onda. Acabou o apoio, acabou todo mundo batendo palma para a censura. Não é. As pessoas perguntam quem está por trás do Alexandre de Moraes. Hoje nós sabemos. E nós sabemos que o Alexandre de Moraes é o sintoma no Brasil de uma doença global. O Alexandre não foi o único que surfou nessa onda da censura. A gente via que na Europa também tinha muita gente surfando nessa onda. Líderes de esquerda fazendo coisas muito parecidas com o Brasil. E essa onda acabou. E agora vem, na direção do Alexandre, um tsunami. E que tsunami é esse? Ora, vejam o discurso histórico do vice-presidente J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, para vocês entenderem o contexto. Ele estava falando isso na frente de todos os líderes mais importantes da Europa. Um dos fóruns de segurança mais importantes, talvez o fórum de segurança mais importante do mundo. Vale a pena. Eu estou de novo ficando resfriado. Você vai ficar viajando o tempo inteiro nisso. Vejam trechos do discurso dele. J.D. Vance, abre aspas. Agora, essas declarações levianas são chocantes para os ouvidos americanos. Durante anos nos disseram que tudo o que financiamos e apoiamos é feito em nome dos nossos valores democráticos compartilhados. Tudo, desde nossa política em relação à Ucrânia até a censura digital, é apresentado como uma defesa da democracia. Mas quando vemos tribunais, ele diz aqui, europeus, mas pode ser brasileiro, cancelando eleições e altos funcionários ameaçando cancelar outras, devemos nos perguntar se estamos nos mantendo em um padrão suficientemente elevado. E eu digo nós, porque no fundo, acredito que estamos do mesmo lado. Eu olho para Bruxelas, onde os comissários da Comissão Europeia alertaram os cidadãos de que pretendem fechar as redes sociais durante períodos de agitação civil, no momento em que eles identificarem que costuma ser discurso de ódio. Vocês já ouviram falar isso de algum lugar? Ou para este próprio país, ele está falando da Alemanha,
onde a polícia realizou operações contra cidadãos suspeitos de postar conteúdos antifeministas online como parte de um esforço para, abre aspas, combater a misoginia da internet? Temo que a liberdade de expressão esteja em declínio, diz o J.D. Vance. E em nome da comédia, meus amigos, ou seja, e o mais engraçado, mas também verdadeiro, eu admito que às vezes as vozes mais estridentes a favor da censura não vêm da Europa, mas do meu próprio país, os Estados Unidos, onde a administração anterior ameaçou e pressionou empresas de redes sociais para censurar o que eles chamavam de, abre aspas, desinformação. Vejam, isso é o vice-presidente dos Estados Unidos falando na Europa, mas parece que ele está falando com o Brasil. Ele continua. Desinformação, como, por exemplo, a ideia de que o coronavírus provavelmente vazou de um laboratório na China. O nosso próprio governo, do Biden, incentivou empresas privadas a silenciar pessoas que ousaram expressar o que acabou se tornando uma verdade óbvia. Eu fui um deles. Meu primeiro bloqueio no Brasil foi justamente por ter dito que o vírus tinha vindo de um laboratório da China. Por isso venho hoje aqui, continua o J.D. Vance, não apenas com uma observação, mas com uma proposta. E aqui que vocês devem prestar muita atenção. Proposta. Qual é a proposta do novo governo americano? Assim como a administração Biden parecia desesperada para silenciar as pessoas por expressarem as suas opiniões, a onda na qual Alexandre surfou, a administração Trump fará exatamente o oposto. E espero que possamos trabalhar juntos nisso. Ou seja, a administração Trump está desesperada para permitir que as pessoas expressem as suas opiniões. E como é que ela vai fazer isso? Ele continua. Em Washington, há um novo xerife na cidade. E sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública. Eu peço a vocês que ouçam essa frase, eu vou ler de novo, e que vocês guardem e vejam o noticiário dos próximos dias relacionado ao Brasil com isso em mente. Sob a liderança de Trump, podemos discordar das suas opiniões, mas lutaremos para defender o seu direito de expressá-las na praça pública ou no debate público. Escutem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O J.D. Vance continua. Acredito que as pessoas se importam com os seus lares, elas se preocupam com os seus sonhos, elas se preocupam com a segurança e sua capacidade de sustentar a si mesmas e aos seus filhos. Elas são inteligentes. Acho que essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi no meu curto tempo na política. Ao contrário do que se pode ouvir, a algumas montanhas de distância em Davos, os cidadãos de todas as nossas nações não se enxergam como animais educados. Gado. Ou como peças intercambiáveis de uma economia global. O que ele está dizendo? Que nós não queremos editores da sociedade, os iluminados. Os manéis aqui não aceitam que os iluminados editem a sociedade da forma que eles querem. Ele continua, o J.D. Vance diz, e não é surpreendente que eles não queiram ser deslocados arbitrariamente ou implacavelmente ignorados pelos seus líderes. O papel da democracia é justamente decidir essas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas ou desconsiderar suas preocupações, ou pior ainda, fechar mídias, Terça Livre, Revista Timeline, a própria Jovem Pan, que não foi fechada, mas foi castrada, cancelar eleições ou excluir cidadãos ou cidadãos, como diz a Janja, do processo político, não protege nada. Excluir cidadãos do processo político, como estão fazendo com o Bolsonaro? J.D. Vance. Ele diz não. Na verdade, é a maneira mais certeira de destruir a democracia. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Bum! Fim do TSE. Guardem essa frase. Falar abertamente e expressar opiniões não é interferência eleitoral. Ministro Barroso, ministra Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, que eu me recuso a chamar de ministro. Isso é o que diz o vice-presidente dos Estados Unidos em nome da administração do mundo livre. Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Estão ouvindo? Mesmo quando as pessoas expressam opiniões fora do seu próprio país. Mesmo quando essas pessoas são muito influentes. E digo isso com humor. Se a democracia americana sobreviveu a 10 anos de reprimenda de Greta Thunberg, vocês podem sobreviver a alguns meses de Elon Musk.
Mas o que nenhuma democracia, seja americana, alemã ou europeia, sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que os seus pensamentos, as suas preocupações, as suas aspirações e os seus apelos por ajuda são inválidos ou indignos de consideração. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou se sustenta esse princípio ou não. Europeus, e eu digo, brasileiros, o povo tem voz. Líderes europeus, e eu digo, líderes brasileiros, têm uma escolha. E a minha convicção, diz o J.D. Vance, é que não precisamos temer o futuro. Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Puta merda! Na semana em que o presidente Bolsonaro será denunciado com crimes que podem jogá-lo há 28 anos na prisão, vamos ler o que diz o J.D. Vance. Deixa ele aí, Bruno. Deixa o J.D. Vance aqui. Você não pode ganhar um mandato do povo jogando seus opositores na prisão. Isso, meus amigos, é muito mais do que um discurso. É uma declaração do que a América representa metafisicamente. Como a gente diz aqui, a terra dos livres e a casa dos corajosos. Eu tenho um boné que diz, é a terra dos livres porque é a casa dos corajosos. E a gente está ouvindo o homem que representa a administração Trump explicando como um adulto explica para crianças que a América está de volta. E quem não promover a liberdade, seja na Europa, seja no Brasil, vai enfrentar as consequências. Essa é a nova política externa dos Estados Unidos. A onda na qual você surfou, Alexandre, a onda da política externa americana da censura e do combate à liberdade de expressão, onda contra os movimentos nacionais populistas, acabou. As pessoas que conseguiram espalhar isso de uma forma sinistra, e aí eu falo aqui sinistra, não na acepção da palavra no Rio de Janeiro, sinistra, mas na acepção original da palavra, a onda que os Estados Unidos espalharam de censura para o mundo inteiro, com o meu dinheiro, de pagador de impostos americano, essa onda acabou. E não é possível que vocês no Brasil sejam tão estúpidos de acharem que vocês vão continuar surfando nessa mesma onda. Vocês já estão na praia. Olhem no horizonte. Vem um tsunami. Esse não foi um discurso protocolar. Vejam o que o J.D. Vance postou ontem no X. Atentar contra a liberdade de expressão vai fazer com que uma pressão real seja colocada entre a Europa e Estados Unidos. E, meus amigos, se os Estados Unidos estão dispostos a comprar briga com a Europa, onde estão os maiores aliados históricos, vocês acham realmente que eles não estão dispostos a comprar briga com o Brasil e com Alexandre de Moraes? Meu Deus do céu! O tweet dele, insultar alguém não é crime! E criminalizar o discurso vai colocar uma pressão real nas relações entre Europa e Estados Unidos. Não, isso é orwelliano, distópico. E todos na Europa e nos Estados Unidos devem rejeitar essa loucura. O que o STF impõe ao Brasil, cara, graças a Deus, a sanidade voltou ao mundo. O que os Estados Unidos impuseram ao Brasil e o que o Alexandre e companhia, insuflados por essa onda, impuseram ao Brasil, é uma loucura. Nós vivemos anos de pessoas mentalmente doentes no poder. E no Brasil nós ainda vivemos esse momento. Mas aqui os adultos voltaram. E as crianças serão repreendidas. Como no caso do Felipe Martins, que eu quero abordar aqui. Não quero deixar de abordar.